Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o ataque que o Lula está planejando contra o Congresso, né? Olha só que coisa, né? Esse ataque contra o STF, na verdade, tem uma explicação muito simples. É porque o pessoal do Congresso já está vendo que o STF tinha um plano, né? Olha só como é que são as coisas. O plano é muito maior do que meramente o que aconteceu até aqui. Esses ataques do STF contra o Congresso são só o começo do plano. O plano do Lula é destruir o Congresso completamente para ele poder governar os 2 últimos anos que faltam e assim conseguir se reeleger em 2026. Ou seja, vamos entender aqui o plano da ditadura do Lula. O Lula está dizendo aqui, ó, a culpa de tudo é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro viciou o Congresso em emendas e coisa e tal, sendo que, de novo, eu já expliquei isso em outro vídeo, o Bolsonaro realmente pagou as emendas, mas pagou por quê? Porque enfraqueceram o Bolsonaro, né, e fortaleceram o Congresso de forma que o Congresso tomou o poder de impor emendas. Não foi o Bolsonaro que deixou, foi o Congresso que forçou isso, né? E na época estava todo mundo satisfeito porque tirava poder do Bolsonaro. Agora isso voltou para morder o Lula, né? O Lula está chateado com isso. Vamos ver qual é o plano do Lula aqui, que é um plano malífico, meu amigo. Se eles conseguirem isso realmente, eu não sei não, hein? Não vamos sair da ditadura tão cedo aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Atentos ao Trem do Domingo, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só como é que são as coisas, né? O que eu falo para você, essa novela já está rolando há mais tempo do que a gente imaginava, meu amigo. Segundo o pessoal está falando, essas notícias, essas gravações do Moraes já estavam circulando lá em Brasília fazia meses, no final das contas. Ou seja, essa coisa toda aí já tem um submundo de disputa muito maior em cima disso que a gente está sabendo só agora. Virou a nossa novelinha aqui agora, né? Aqui, ó. Lula vê deputados viciados em emendas e culpa Bolsonaro. Diz que o impasse com o STF fará as coisas voltarem à normalidade. Olha, o ponto é esse daqui, né? Eu já falei para vocês que não é que o Bolsonaro que deixou a coisa acontecer, é que justamente a imprensa, a esquerda, os funcionários públicos quiseram, né, a elite aristocrática socialista de Brasília quis enfraquecer Bolsonaro e fortalecer o Congresso dessa forma. Naquela época todo mundo aplaudindo, não, parabéns, isso aí, tem que bater no Bolsonaro mesmo, coisa e tal. E aí, né, o Congresso ganhou o controle sobre as emendas, aí agora está atrapalhando o Lula, né? O caso do Banco Central não é diferente não, tá? O caso da autonomia do Banco Central, né? Acho que foi uma coisa excelente, foi um ganho para o Brasil a longo prazo, né? E Bolsonaro foi a favor disso, nessa Bolsonaro foi a favor, mas não tenha dúvida que isso só caminhou no Congresso porque a ideia era tirar poder do Bolsonaro. O Bolsonaro está tirando o poder do Bolsonaro, tá ótimo, né? Não, mas Bolsonaro já estava indicando o cara, né? Beleza, mas né, tirou o poder do presidente. Já é uma diminuição de poder do Bolsonaro. No momento que tinha autonomia, Bolsonaro não podia mais trocar o Roberto Campos Neto. Então já tirou um pouco de poder dele, né? Enfim, tudo isso, fizeram toda essa escalada para tirar o poder do Bolsonaro. Aí o Lula entrou na presidência e está chateado. Algumas coisas eles reverteram a questão das emendas secretas, do orçamento secreto, que era uma coisa positiva, o orçamento secreto era uma coisa boa, não era uma coisa ruim, impedia que o Lula comprasse parlamentar através das emendas do orçamento. Mas, enfim, desfizeram algumas coisas, mas nem tudo foi desfeito. O Congresso continua tendo uma posição muito maior do que tinha antes, né? O Lula agora quer resolver isso, vai resolver a coisa. E como é que vai resolver a coisa? Aqui, ó. O Brasil, de fato, está falando aqui do fim da liradura. Ele está atribuindo ao Lira. O Lira, que é um bolsonarista, né? Como se Lira fosse bolsonarista, né? O Lira que está fazendo isso tudo, de que, olha só, desde que o governo Lula assumiu, herdou de Bolsonaro não só um Campos Neto à frente do Banco Central, mas também o Lira na Câmara e um Congresso empoderado e não sei o que lá, e o Lula não está conseguindo governar com isso, ele bota a culpa toda nessa história, sendo que foram vocês que fizeram isso, né? Vocês que empoderaram o Congresso, né? Mas enfim, aí está falando aqui um monte de coisa, e agora é guerra. Desde que assumiu o governo, Lula herdou do Bolsonaro não só Campos Neto, não sei o que lá, mas de lá para cá o Congresso se prosperou e aumentou, e o Lula está sem dinheiro, e não sei o que lá, e o Congresso mira não só nos recursos destinados ao judiciário, mas pode atrasar a regulamentação da reforma tributária, não sei o que lá, já que nos bastidores entendem que as mãos de Dino operam os interesses do governo para se desvencilhar das chantagens do Congresso. Seja como for, o mais provável é que depois do embate prevaleça alguma solução negociada, né?
a política por outros meios, eu não sei o que lá, ou seja, o que eles estão querendo fazer aqui é bater no Congresso. Quando o Dino fez essa medida de tirar as emendas PIX, né, foi uma coisa muito ruim, como eu falei, foi a gota d'água para fazer esse negócio todo, mas na verdade foi uma reação a um movimento ainda maior. O Cláudio Dantas traz para a gente aqui, ó, sai a defesa da democracia, entra a luta pela transparência, mas o projeto é o mesmo. E qual que é o projeto? É o empoderamento do STF como grande comandante da nação. É o STF que está dando as cartas agora. O STF é que manda, não interessa quem está na cadeira de presidência, não interessa quem está no Congresso, quem manda é o STF aqui. O plenário virtual do Supremo avalizou a decisão monocrática do Flávio Dino, que suspendeu a execução das emendas impositivas. O nome diz que é em nome da transparência. Eu já expliquei por que isso é ruim. Por que eles estão falando que é em nome da transparência? É porque o governo, o Lula, tem que saber quem é o deputado que mandou aquela emenda para ver se aprova ou não, se manda o dinheiro ou não. Só que isso é um absurdo, porque aí o que ele faz? Ele passa a só mandar o dinheiro para as emendas dos deputados que votarem com ele. Quem não votar com ele não recebe emenda. É isso que se quer evitar, né? Essa jogadinha política que nos primeiros mandatos do Lula ele comprava o Congresso muito fácil com isso e agora não está conseguindo mais comprar o Congresso com isso, né? E aí, ou seja, virou a busca da transparência, em nome da transparência, e vão atacar o Congresso. Sabe como que vão atacar o Congresso? Aqui, ó. Em parceria com a CGU, PF e PGR, o Dino avançará nos próximos meses com um inquérito sobre toda a cúpula parlamentar do Centrão. Eu estou falando para vocês, o Xandão já estava avisando o Valdemar, o pessoal já estava tentando lá para esse negócio, para esse pessoal político, eles estão sabendo do que está acontecendo aqui. O Flávio Dino vai abrir inquérito contra toda a cúpula, particularmente o Davi Alcolumbre. Por que o Davi Alcolumbre? Lembra que eu mencionei para vocês que é fundamental o próximo presidente do Senado, né? Quem vai ser o próximo presidente do Senado? A grande chance, neste momento, o nome do Davi Alcolumbre é o principal deles. Só que eu já expliquei para vocês, vai ter muita pressão para ele pautar, para ele prometer que vai pautar impeachment de ministro do Supremo. E aí o que o Supremo quer ter? Quer ter um monte de armas contra o Davi Alcolumbre, justamente para garantir que não vai ter. Da mesma forma que tem contra o Pacheco, já devem ter arrumado um dossiê maneiro contra o Pacheco lá, querem fazer um dossiê contra o Alcolumbre, para caso o Alcolumbre ganhe a eleição ano que vem, né, não vai ter impeachment contra membro do Supremo, né? Aqui, ó, o objetivo não será prendê-los, a menos que seja necessário, mas neutralizá-los, limpando o caminho para que o petista, o Lula, eleja os próximos presidentes das casas legislativas em fevereiro de 2025. Ou seja, vão colocar um presidente da Câmara e do Senado que o Lula queira, justamente para ficar na amizade, né? O aviso aqui é claro, né? Está mais do que na hora que ou o Congresso faz alguma coisa agora, o meu amigo, não vai ter mais Congresso ano que vem. Ano que vem vai dominar todo mundo, né? O que eu acho engraçado dessa história é que o Lula acha que com isso vai resolver o problema, né? Porque ele acha que esse é o problema. O problema era o Campos Neto no Banco Central, era o Congresso não aprovando as medidas, não tendo isso ele vai conseguir fazer as coisas todas que ele quer, né? E o que ele erra nessa avaliação é que não. O que está atrapalhando o Lula são as ideias ultrapassadas dele, um bando de ideia idiota que ninguém mais leva a sério, ninguém acredita de fato, né? Ou seja, como diz o Dantas aqui, o Cláudio Dantas aqui, o parlamento, que deveria ser a última trincheira institucional contra o projeto de poder hegemônico do PT, mas seu comando não teve estatura moral para enxergar isso, né? Sem poder político ou econômico, não vai demorar para os lobistas das grandes corporações que parasitam o Estado brasileiro há décadas trocarem os gabinetes parlamentares pelos de ministros e do próprio presidente da República. Ou seja, se é o STF que manda, é só bajular o STF e você conseguir as emendas, né? Ou seja, no final das contas, Zé Dirceu foi modesto ao falar em 12 anos de poder, será o dobro disso no mínimo, né? Ou seja, está claro o plano do Lula aqui. E essa é a reação do Congresso, essa reação agora está vindo agora. Vai dar certo essa reação ou vamos cair numa ditadura do tipo do Maduro, né? Vamos ver. Mas o que eu falo? Esse pessoal acha que vai resolver os problemas assim. Não vai. O Lula acha que vai recuperar a popularidade dele com essas medidas. Não vai. O Lula nunca mais vai ser popular no Brasil. Sempre vai ser o cara que a melhor coisa que ele fez, a única coisa que valorizam ele na última eleição foi ele ter tirado o Bolsonaro. Qualquer outra coisa que ele tenha feito é uma porcaria e as ideias são ruins. Não tem nada que ele fale positivo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas olha, tudo leva a crer que essa novela ainda vai continuar um bom tempo aqui. Essa briga está só começando. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.